Só no ano passado movimentou mais de 6 bilhões de reais, uma alta de 10% em relação a 2015, segundo dados da Associação dos Fabricantes de Brinquedos, a Abrinq. Isso vale para os tradicionais e para os high-techs. Com o despertar cada vez mais cedo pela tecnologia, alguns empreendedores têm apostado nesse nicho, que tem aplicativos e jogos. E para falar sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios Marco Girotto, que criou a Super Geeks. Marco, obrigado pela sua presença. De onde nasceu essa ideia? Eu que agradeço o convite. A ideia nasceu no Vale do Silício. E o que é, né, a Super Geeks? A Super Geeks ela é a primeira escola de programação e robótica para crianças e adolescentes, né? Ela nasceu no Vale do Silício, porque nós morávamos lá, eu e minha esposa. A gente foi para lá para montar uma startup de outra área, outro segmento. E aí lá nos Estados Unidos começou-se um boom para ensinar crianças a programar, né? Para levar isso para as escolas. E aí eu me lembrei que eu fui uma criança que aprendi a programar, aprendi com 12 anos, né? Minha esposa era da área educacional, então a gente meio que quis juntar os nossos superpoderes e trazer, né, essa ideia para o Brasil e fundar a Super Geeks. Ô Marco, e qual que é o perfil das crianças que chegam lá, as idades, o que elas buscam? Hoje a Super Geeks ela tem de 5 a 16 anos, né? Mas a maior faixa de concentração está entre 7 e 12. Né? São crianças que gostam muito de jogar videogame, né? A maioria adora videogame, ou gosta muito de robótica também, porque a gente também tem robótica, mas elas sempre quiseram saber como que cria um videogame. Né? Elas sempre jogaram, ficaram lá entretidas e sempre imaginaram, né? Como será que faz esse jogo? Né? Então, quando elas descobriram que elas poderiam criar um jogo igual aquelas que elas jogam, né? Elas ficaram fascinadas e aí, pai, eu quero fazer, e elas querem se tornar fazedoras de games, né? Desenvolvedoras. Mas, Sam, só fala aí pra mim o que você estava falando logo antes da gente começar o programa. Tem muito mais menino que menina. Fica aí um recado para as mães e pais de meninas. Fala aí. Infelizmente, né? Não sei se é cultural ou não, mas hoje somente 10% dos alunos da Super Geeks são meninas. É uma coisa que a gente tem que mudar. Né? Peço aos papais para incentivarem as meninas em carreira de tecnologia, em conhecer o mundo da tecnologia. Né? Você já é uma franquia, né? Quantas lojas próprias você tem? Quantas são franquias? E qual o custo de uma franquia, de uma loja, né? De uma escola do tamanho da Super Geeks? Tá, hoje a gente tem 5 unidades próprias e mais 35 franquias, né? Totalizando 40 unidades. Né? Estamos abrindo mais 10 unidades agora no final do ano no Brasil, mais 5 unidades em Portugal. O valor, né, o investimento para se abrir hoje uma unidade da Super Geeks varia de 150 a 200 mil reais. Isso só o valor para vocês, fora o ponto... Não, isso já inclui tudo, já é reforma, compra de equipamentos, taxa de franquia, capital de giro e tudo mais. Agora, Marco, vocês já nasceram de olho nesse mercado de franquia, né? Como é que foi já criar uma marca, criar uma escola, já pensando em crescer o tanto que vocês estão crescendo? Quando a gente começou lá no Vale do Silício, e a gente estava sem dinheiro na época, eu falei, vamos para o Brasil, vamos montar a Super Geeks, né? Se der certo, a gente vai expandir para franquia, porque o franqueado ele é um investidor. Né? Então, ao invés de você conseguir um investidor que injete dinheiro na sua empresa para você expandir por unidades próprias, você usa o franqueado, que é um investidor, e ele investe na unidade dele, né? E você cresce da mesma forma. E como o setor de franquias na área educacional no Brasil ele é muito consolidado, né? Foi algo que a gente já pensou. Né? Quando a gente já teve ideia, falou, não, isso vai ser uma franquia, porque isso é totalmente escalável. Né? Marco, o que as crianças mais consomem? Você está numa escola, mas você vê o consumo delas em tecnologia. Quais são os produtos prediletos delas? Sem dúvida nenhuma, o que elas mais consomem hoje em dia são jogos eletrônicos, né? Games. Quando elas não estão jogando, elas estão assistindo vídeos de pessoas jogando. Né? Então elas gostam muito de games, né? Pelo menos na Super Geeks, a maioria dos alunos adora games. Né? E mesmo quem não é aluno e não tem essa vertente para querer desenvolver um jogo, gosta muito de jogo. Né? Crianças principalmente. Começa a ficar adolescente, aí já começa a migrar para aplicativos, né? Também gostam de games, mas começam também a ir para aplicativos. Mas crianças, games é o principal. Agora, Sam, além do investimento inicial, que é comprar o console, comprar os joguinhos e tal, quando você começa a jogar, as crianças começam a jogar, no começo vai de graça, mas tem alguns jogos que, para você passar determinada etapa, você tem que pagar. E a criança não entende. É pouquinho, todo dia um pouquinho. Como
lida? Como é que explica isso? É importante explicar para a criança que a vida é feita de escolhas e renúncias. Então, ela tem que escolher. É um brinquedo aqui, um aplicativo aqui, não dá para ter tudo. E esse poder de renunciar, Denise, é o que faz um adulto mais ponderado, que vai evitar, inclusive, ter problemas financeiros. Então, pais, eu também sou pai, ponha limite nos seus filhos. Não deixem que eles possam fazer tudo na hora que querem, nem com o preço que querem. Fazer escolhas e renúncias é fundamental para compor o caráter de qualquer pessoa. Agora, Marco, qual que é o conteúdo desses jogos? Mudou muito dos últimos anos para cá? Ou ainda é em cima de muita luta? Tem muito joguinho para menina também? Qual é o conteúdo que eles mais gostam? Então, hoje em dia as meninas consomem muitos jogos de redes sociais. Esses joguinhos que são feitos para as redes sociais, principalmente para dispositivos mobile, as meninas consomem mais. Os meninos não, os meninos gostam mais de jogos para PC ou console, e jogos de luta, de guerra, de tiro, de nave. Então ainda é assim, mesmo crianças pequenas, elas gostam muito desses tipos de jogos. Claro que existem outros tipos de jogos, como jogos de construção, jogos que exercitam a criatividade, que também estão na moda, e as crianças gostam bastante. Marco, vocês trabalham com crianças de 5 até 16 anos, é isso? Isso. Quanto tempo demora para uma criança criar o jogo? Então ela entrou na escola sem saber nada, quando ela tem o primeiro resultado, porque isso também é uma questão que mexe com a ansiedade da criança, sim, né? Sim. Por incrível que pareça, na primeira aula ela já cria um game. Obviamente que a gente começa criando games mais simples, estilo aqueles games do Atari, de antigamente, Pac-Man, River Raid, joguinhos mais simples, Super Mario. Então, na primeira aula, ela já consegue criar um game, e conforme as aulas vão seguindo, a gente vai evoluindo os games das crianças e também até mesmo criando games mais complexos. Dá para criar aquele telejogo quando eu era criança. Isso aí dá para fazer em meia aula. Meia aula! Simples, olha, eu achava espetacular. A gente falou de criação de games, que é uma das coisas da sua escola, mas tem a parte de robótica também, que é mais física. Você consegue ver essa diferença, que as crianças hoje estão menos interessadas em fisicamente criar e mais tecnologia? Como vocês lidam com isso? São dois perfis diferentes de alunos. O nosso aluno que gosta de desenvolvimento de games, de aplicativos, dificilmente ele gosta de robótica, e o aluno tem um aluno que gosta de robótica. Então a gente tem aquele aluno que a gente brinca que gosta de engenharia da computação, e tem aquele aluno que é da área de ciência da computação. Mas a gente sempre tenta. O nosso curso regular, ele é um curso bem extenso, é um curso de 6 anos de duração, ele engloba tudo. Ele tem desenvolvimento de games, aplicativos, robótica, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada. Por quê? Porque a gente quer mostrar para o aluno que ciência da computação e programação não é só desenvolver games. Então ele consegue ver tudo isso e lá na frente ele vai poder decidir o que ele mais gostou, e tomar uma decisão de onde ele pode querer seguir ou se especializar. Só dar um exemplo, o que as crianças criam em robótica? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo não tem uma ideia tão técnica. Só para vocês terem uma ideia, a gente está com um curso para crianças de 5 anos. Eles criaram uma varinha, uma varinha de um mágico, de um mago, e você, usando essa varinha, você consegue ligar e desligar coisas. Então, e não só isso, eles duelam entre si. Então, quando ele faz um comando correto com essa varinha e manda para outra pessoa, se o comando foi correto, na outra pessoa ela tem um colar onde acende vários LEDs. Então, eles conseguem duelar entre eles, e ligar e desligar coisas com essa varinha. Então isso é robótica. Consegue criar carrinhos autônomos, consegue criar drones. Nós temos um curso que é só para criar drone. Então robótica é uma área extremamente ampla, e que está bastante em evidência. Sam, todos esses meses que eu venho fazendo reportagem para o Conta Corrente, eu vejo muitos casos de pessoas que depois que tiveram filhos começam a empreender a partir daquelas necessidades que ela vê. Eu entrevistei uma moça que o marido dela trabalhava na Microsoft. Ele largou a Microsoft para ficar com ela na empresa que ela criou a partir de ter filho, depois que eles tiveram filho. Como fazer isso, empreender nesse setor? Como dar esse primeiro passo da experiência pessoal, daquela necessidade, e isso virar um negócio, virar um monte de dinheiro? Todo empreendedor tem que resolver algum problema. Então, talvez foi o caso do Marco, falou assim, olha, eu gostaria de ensinar meu filho, ou meu sobrinho, ou quem for, a programar. Não tem escola de programação para criança, pelo menos no Brasil.
Aí cria uma escola. Então, você resolver um problema é o objetivo de um empreendedor. À medida que ele vai tendo sucesso, à medida que vai vendo que tem mercado, você vai migrando, como é o caso do marido da sua amiga, viu? Poxa, esse negócio dá muito resultado, vou parar de fazer o que eu faço para virar um empresário. Agora, Marco, você falou que você e a Vanessa, sua esposa, que criaram a Super Geek, vocês moravam no Vale do Silício. O que vocês aprenderam lá que as pessoas que estão aqui no Brasil, que querem montar startups, que elas não têm acesso, e como elas poderiam ter acesso? Como é que funciona isso? Lá no Vale do Silício, o grande diferencial que existe lá com o Brasil é que lá, se você falhar, né, não é uma coisa ruim. Aqui no Brasil, quando você falha, né, todo mundo, o cara é ruim, falhou. Lá não, você falhou, você ganhou experiência, legal. Então essa é a principal diferença de cultura que tem do Vale do Silício para cá. Agora, lá também, estando lá no meio de um monte de empreendedores, você consegue ver como é simples, entre aspas, né, como é possível, na verdade, você criar empresas, né, fazer com que essas empresas tenham muitos clientes ou muitas pessoas interessadas com pouco dinheiro. Né? Digamos assim, você consegue tirar leite de pedra, né? Porque conseguir investimento não é fácil, né? Você tem que ter muita atração na sua startup, né? Muita gente querendo comprar o seu produto ou cadastrado no seu sistema, né? Então lá você consegue, digamos assim, numa garagem, né? Com pouquíssimo dinheiro, fazer com que o seu negócio aconteça, diferente do Brasil, que também a gente tem cargas tributárias, tem todo processos burocráticos que acabam engessando. Agora, Marco, a gente vê, você montou uma marca menos de um ano depois, já estava abrindo franquia, caso de sucesso, que maravilha, mas as pessoas não sabem para trás que você também errou, que você também já perdeu dinheiro. Explica pra gente, assim, os principais erros para as pessoas que estão interessadas, de repente, em abrir um negócio, para elas não cometerem. O principal erro que eu cometi no começo foi a falta de foco. Eu abri um negócio, começava a dar certo, aí eu já queria abrir um outro negócio, e aí você perde o foco daquele negócio, aquele negócio começa a desandar, e aí você vai para o outro, então você perde o foco. Então, quando eu parei e aprendi que o foco é primordial, aí o negócio começou a andar, começou a dar certo. Então, acho que a minha primeira dica seria o foco. A questão da franquia, assim. Porque uma coisa que sempre vem na minha cabeça é o seguinte: por que eu vou fazer uma franquia, seja da Super Geeks ou de outro, se eu posso, por exemplo, criar uma escola do zero? O que o franqueado ganha, diríamos, de aceleração? Ele economiza em quê? Na verdade, o perfil do nosso franqueado, a maioria deles, não são da área nem educacional e nem de ciência da computação. Então, hoje, para o empresário desse criar um negócio desse tipo, né, ele teria que ter conhecimento na área de educacional e na área de ciência da computação. Né? Então, comprando uma franquia da Super Geeks ou abrindo uma franquia da Super Geeks, ele já tem tudo pronto. Metodologia de ensino, material didático, sistema de ensino, sistema pedagógico, né, processos pedagógicos, forma de dar aula. Então ele já tem tudo empacotado, né, porque todo o treinamento dos professores e dos franqueados é feito pela gente. Né, nós ajudamos inclusive na contratação. Então ele já pega tudo empacotado, ele só tem que administrar e vender matrícula.